Olá, amada igreja, olá, amados amigos, boa tarde para vocês, que Deus abençoe vocês. Desculpa aí um pouco o barulho, que hoje eu resolvi gravar aqui da minha varanda, né? O dia tá bonito, tá claro, um fim de tarde maravilhoso, já passamos das 17 horas, então eu resolvi gravar aqui. Então não se assuste se você escutar algum barulho, mas é porque eu estou aproximadamente a 50, 60 metros da rua. Então aqui passa muito carro, muito caminhão, muita moto fazendo barulho. Mas, queridos, nesses momentos de quarentena, é interessante que a gente precisa se desdobrar, né? Uma igreja não pode estar reunida devido aos conselhos das autoridades de saúde, então a gente vai se desdobrando por aqui. Então nós fizemos uma enquete no nosso grupo da igreja, no grupo de WhatsApp, e vários irmãos nos enviaram muitas perguntas e para que a gente pudesse responder. Então esse é um vídeo de perguntas e respostas, né? Então vamos lá, nós estamos aqui com várias perguntas dos irmãos da nossa igreja. Também tem várias perguntas de outros irmãos, de amigos. As pessoas querem se aprofundar ainda mais no conhecimento da palavra de Deus. Então, vamos lá. Vamos aqui para as perguntas e respostas. São muitas. São milhares aqui que a gente foi recebendo no WhatsApp e escrevendo aqui para a gente responder. Tem perguntas da irmã Ellen, tem perguntas do irmão Marcelo, tem perguntas da minha esposa, tem perguntas de vários irmãos. E à medida que a gente vai respondendo, a gente vai dizendo qual foi o irmão que foi nos perguntando. Vamos lá. Primeira pergunta que nos chegou foi da nossa irmã Ellen. Ela perguntou o seguinte: pastor, os que morreram, os que já estão mortos, na volta de Cristo, irão acordar? Se eles se arrependeram, também vão para o céu? Então vamos lá, irmã Ellen. Sim, aqueles que morreram irão ressuscitar na volta de Cristo. E aqueles que, antes de morrer, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, se arrependeram de seus pecados, confessaram que Jesus é o Senhor, pediram perdão para o Senhor, esses estão salvos. Eles estão dormindo, mas quando Jesus vier buscar a tua igreja, a palavra de Deus diz que eles irão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados e nos encontraremos com Jesus Cristo no ar. Então você pode abrir a tua Bíblia aí, tá? Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, vamos lá, eu vou junto com vocês aqui. Nós não vamos fazer nada de cabeça, apesar do pastor guardar muito texto na cabeça, mas no momento de estudo, nada melhor do que você estar com a tua Bíblia na mão, assim, e abrir a palavra do Senhor para você conferir a palavra do Senhor com aquilo que a gente está dizendo. Então abra a tua Bíblia aí, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, do verso capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Depois você vai abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios, do capítulo 15, do verso 51 ao verso 54. Vamos lá para Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Vai aí, Ellen, anota aí na tua Bíblia aí. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm mais esperança. Então aqui também vai um outro segredinho para nós. Não é para que a gente fique triste, é para a gente se alegrar. Quem fica triste é aqueles que não têm mais a esperança em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esses vão estar tristes sempre na morte de alguém. Mas nós não. Nós precisamos nos alegrar, porque nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, os que dormem ressuscitarão primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus.
e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, Ellen, que seja uma palavra de consolo para você, uma palavra de esperança para você, minha amada irmã, e tenha certeza e tenha fé. Aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão em Cristo Jesus e estão salvos em Cristo Jesus. Amém? Vamos partir para a segunda pergunta. A pergunta do nosso irmão amado, querido Marcelo, que estará casando amanhã no cartório. A gente já está orando por você, pela irmã Adriana, e iremos realizar o casamento muito em breve, assim que tiver liberado a parte religiosa na igreja. Então vamos lá, querido. Marcelo nos perguntou: pastor, Satanás tem acesso ao trono de Deus? Essa é a primeira pergunta. Queridos, veja bem, a resposta é não. A Bíblia diz que ele foi expulso do céu, expulso da presença do Senhor. Então, vamos conferir isso. Abra lá em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. Apocalipse capítulo 12, versos de 7 a 9. Apocalipse capítulo 12, de versos 7 a verso 9. Vamos lá abrir lá. Como eu disse, o estudo você precisa estar com sua Bíblia, a palavra de Deus na mão, para que a gente possa conferir as perguntas e as respostas na Bíblia. Nada da nossa cabeça, tem que ser com a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12, do verso 7 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, ao qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já há pouco tempo. Então, aqui o apóstolo João, ele fala do que aconteceu lá no início, quando Satanás se rebelou contra o Senhor, quando ele foi expulso do céu, ou seja, agora ele já não está mais lá diante do Senhor acusando ninguém, ele já foi precipitado na terra. Por isso que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, a terra ela já está sepultada junto com o diabo. Por que disso? Porque todos aqueles que praticam o pecado e vivem na iniquidade já estão mortos. Satanás, ele é mentiroso, ele é acusador e ele é adversário. Então todos aqueles que mentem são filhos de Belial, filhos do diabo. Todos aqueles que vivem acusando uns aos outros estão justamente praticando aquilo que Satanás tem de mais certo a se fazer: viver jogando pedra nos outros. Então, abra lá também. Vamos para Isaías capítulo 14, verso 12 e verso 15. Então, Satanás não está mais na presença de Deus, ele não está mais no céu. Ele foi expulso de lá. Então, vamos para Isaías capítulo 14. Vamos lá. Isaías capítulo 14. Verso 12 e 15. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 14, 12 e 15. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exultarei o meu trono e o monte da congregação que assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno.
mais do profundo abismo. Ou seja, quando ele se exaltou na tua glória, na tua vaidade, na tua soberba e no teu orgulho, Deus jogou ele para fora do céu. Então, Satanás não tem mais acesso ao céu. Espero que tenha respondido essa primeira pergunta do Marcelo. Marcelo está me fazendo uma segunda pergunta. Pastor, o arrebatamento será pacífico ou terá batalha? Então vamos lá, Marcelo. Deixa eu falar um pouco sobre isso. O arrebatamento será extremamente silencioso, como está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 2. O Senhor virá como ladrão na noite. Então a igreja será arrebatada desta forma. Quando todos os seres humanos, conforme a gente vê nos dias de hoje, estiverem cada um ocupado com seus afazeres, cada um ligado àquilo que precisa fazer, comprar, conquistar, vender, edificar, vencer, estudar, trabalhar. Quando todos estiverem extremamente ocupados neste mundo de turbulência, nesse mundo de pecado, nesse mundo de violência, de apostasia, nesse mundo de esfriamento do amor, nesse mundo onde as pessoas não estão nem aí mais uma para as outras, quando todos estiverem ligados nisso daí, os crentes precisam estar vigilantes. Por isso que a palavra do Senhor diz: vigiai e orai, porque não sabem o dia nem hora que o Senhor voltará. Então, quando todos estiverem ligados a essas coisas humanas, aí o Senhor virá como ladrão na noite e levará a tua igreja. Então, será algo assim, estrondoso, sobrenatural, algo que vai trazer muitos danos àqueles que ficarão aqui, e a igreja será arrebatada. Então não haverá barulho, seremos arrebatados. Jesus virá como ladrão na noite, a igreja será levada primeiro, e aí depois o Senhor voltará, pisará no Monte das Oliveiras. Então Israel reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Então isso aí a gente deixa para um outro estudo. E todo joelho se dobrará diante dele. Então vamos lá para a terceira pergunta do irmão Marcelo. O irmão Marcelo perguntou mesmo, vamos nós. Pastor, em que período nasceu Jesus? Amado, uma coisa é certa: Jesus Cristo não nasceu no Natal, dia 25 de dezembro, muito menos no mês de dezembro. Isso aí vocês podem ter certeza absoluta disso. Tá? Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, entre o ano 6 e o ano 4 do reinado de Herodes, na cidade de Belém. Segundo historiadores, o seu nascimento pode ter ocorrido no período de festa dos judeus, no período de Páscoa, que pode ter sido entre os dias 30 de março até o dia 10 de maio. Alguns esticam um pouquinho mais, até junho. Por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, não há nenhum relato na escritura sagrada de data, mas através da arqueologia, através das pesquisas, através de anotações que estão espalhadas em vários museus do mundo, principalmente no Museu do Cairo, no Egito, no museu lá na Espanha, alguns historiadores determinam mais ou menos esse período, entre 30 de março e 10 de maio. Então Jesus nasceu mais ou menos nesse período de data, tá? Então vamos lá para a quarta pergunta do irmão Marcelo. Pastor, a sua morte, a sua crucificação, em qual data se deu? Amado, também a resposta, ela é simples. Acontecia uma festa. A palavra de Deus diz que havia uma festa em Jerusalém. E por haver uma festa em Jerusalém, eles anteciparam e crucificaram Jesus imediatamente. E aí eles tiraram Jesus da cruz numa sexta-feira para que desse continuidade às festas dos judeus. E no período de festa era levado diante de Herodes, diante de Pôncio Pilatos, um bandido para ser perdoado pelos seus pecados. Então todos nós já sabemos da história. Escolheram libertar Barrabás. Eu costumo dizer: solte Satanás e crucifique Jesus. Entendeu? Então, eles escolheram libertar um ladrão, um agitador, um incitador, tá?
em detrimento à morte e crucificação de Cristo Jesus. Então Jesus foi crucificado durante a festa dos judeus, durante a Pachá, ou seja, durante a Páscoa dos judeus, tá bom? Então respondi a pergunta do irmão Marcelo, que também é a pergunta da nossa amada irmã Nerli. Então juntei tudo aqui e a gente foi respondendo. Irmã Nerli, sobre quantos anos Jesus viveu? Olha, do seu nascimento a 12 anos, a Bíblia retrata alguma coisa. Depois há um período que a Bíblia não retrata mais, não se fala mais. Depois Jesus já aparece para ser batizado por João Batista no Rio Jordão. E a partir daí dá-se início ao teu ministério, que segundo os relatos bíblicos e alguns relatos de historiadores, se deu em algo de torno de 3 anos e 3 anos e 6 meses, né? Então, Jesus foi crucificado após o início do seu ministério, 3 anos e meio após, aproximadamente com 30 e poucos anos de idade. Vamos dizer que seja 33, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele veio, cumpriu com aquilo que Deus estabeleceu, nos trouxe a salvação através da morte da cruz do Calvário, através do vertimento, do verter o teu sangue, nos lavou de todo pecado e agora nós temos livre acesso ao trono do Pai. E assim que falecermos, assim que morrermos para este mundo, nós ressuscitaremos na glória juntamente com Ele. Amém? Vamos nós. Pergunta do nosso irmão Jonathan. Ele nos fez 3 perguntas. Vamos responder suas 3 perguntas em uma. Pastor, a morte do cristão é tristeza ou alegria? Ah, querido, é festa. É alegria. Nós, seres humanos, nós não nascemos para morrer. A ideia inicial era que a gente vivesse sempre, muito, eternamente com Cristo. Mas a morte nos trouxe, o pecado nos trouxe a morte. Então, quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo através de Adão. Então, com ele entrou a morte. Então, com o passar do tempo, foi encurtando cada vez mais o nosso tempo de vida na terra. Porém, para Deus, segundo a palavra do Senhor, você pode abrir em Salmo 116, verso 15. Vamos lá, Salmo 116, verso 15. É festa no céu quando um salvo morre, porque sabemos que nós vamos habitar nas mansões celestiais estabelecida para cada um de nós desde a fundação do mundo. O Senhor já havia preparado o lugar, não é? O seu plano de salvação. Então vamos lá, Salmo 116, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. 116, verso 15. Preciosa é a vista do Senhor. Olha só, preciosa, muito bom, né? É a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, para Deus é precioso a morte de um cristão em Cristo Jesus, tá? Em Cristo Jesus. Vamos lá. Abra a palavra do Senhor aí em Apocalipse 14, 13. Vamos lá, Apocalipse 14, 13. O que a palavra do Senhor diz lá? Apocalipse 14, 13. Vamos nós. Diz assim a palavra do Senhor: E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, feliz daqueles que morreram no Senhor. Bem-aventurado, felizes são aqueles que morreram no Senhor. Entendeu? Então, a parte A do versículo vai dizer que aqueles que morreram no Senhor estão felizes por ter morrido no Senhor. Feliz é daqueles que morrem no Senhor. Então, vamos lá para Romanos 14, 8. Romanos 14, 8. Vamos lá para Romanos 14, 8. Então, mantenha a tua Bíblia aberta. Sempre faça a pesquisa na Bíblia. Não saia por aí ouvindo qualquer besteira, lendo qualquer besteira em rede social, porque a palavra do Senhor é a verdade. Romanos capítulo 14, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que
ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Entendeu? Olha só que alegria. Ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa é a certeza do salvo. Essa é a certeza do crente. Vamos partir para outra pergunta do irmão Jonathan. Aonde ele fica aguardando pela volta de Cristo? No sepulcro ou vai direto para o céu? Então vou responder todas as perguntas numa só. Amados, é simples. Os justos, os salvos, eles permanecem num estado de aguardo, de espera, porém, gozando já do paraíso, das coisas que vão acontecer no céu. E aí aqueles que morrem sem Cristo Jesus já permanecem no sofrimento, aguardando na sepultura, porém já em tormento, já em sofrimento. Uma das grandes verdades expostas pelo Senhor Jesus Cristo com relação a inferno e a céu, e não é uma parábola, é quando ele trata do assunto do rico e de Lázaro. Ele ali não está contando nenhuma parábola, ele está dizendo para nós, olha só, o rico morreu e foi para o inferno, ele foi sepultado pelas pessoas. Lázaro morreu e os anjos o levou para o seio de Abraão. Veja bem, quando ele chega no paraíso, ele já está curtindo, já está gozando do que há de melhor no céu. Ele já não é mais um mendigo, um maltrapilho, já não está lá passando necessidade, nem passando fome. Ao contrário do rico, que tinha tudo em vida e quando morreu foi para um lugar de tormento. Aí ele já estava passando todas as privações. E para que você tenha noção, Lucas capítulo 23, verso 42, vai falar de Jesus na cruz do Calvário com dois ladrões. Um se arrepende e pede perdão e diz e reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus diz para ele, olha, ainda hoje, quando ele pede a Jesus, quando o ladrão pede a Jesus para ir morar com o Senhor no céu, Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus o levou para o paraíso e ali ele vai estar até a volta de Jesus, quando ele adentrará as mansões celestiais com o Senhor, tá? Tá na Bíblia, tá aí na tua Bíblia, na tua palavra, então espero poder ter respondido a você. Vamos lá, vamos aqui para mais uma pergunta. A pergunta da irmã Amanda, a minha esposa. Rapaz, o pessoal tá perguntando mesmo. Vamos lá. Pastor, muitos crentes se acomodam em suas rotinas cristãs. Vive na certeza de sua salvação. O que de fato pode tirar um cristão do céu? Então, amada, minha irmã, minha esposa, irmã Amanda, esse é um dos problemas dos crentes, principalmente dessa geração. Ele entende que está faltando algo na vida dele, há um vazio existencial na vida dele, ele procura uma igreja, muitos procuram a igreja pela dor, pela tristeza de alguma coisa que aconteceu. Essa é a parte mais difícil. Bom é quando você reconhece que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e você vem por vontade de amar, de amor. Mas muitos vêm hoje por uma necessidade, uma dor profunda, uma tristeza. Mas graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque eles também vieram. Então, essas pessoas, mediante a muitos líderes de hoje, que não querem mais ensinar essas pessoas a se tornarem verdadeiros cristãos, como a Bíblia requer que sejam, ou seja, não quer mais discipulá-los, não quer mais ensiná-los ao reino do céu como se faz e a ganhar mais almas para Cristo. Hoje há uma necessidade muito grande de se encher a igreja, de se obter recursos, lucros e dinheiro. Então pega uma pessoa toda arrebentada, ela não passa por nenhum estudo, não passa por nada, enfia aquela pessoa numa célula e aquela pessoa recebe aquela alimentação bruta ali, pesada, e daqui a pouco batiza aquela pessoa, joga ela na igreja, e aí vem aqueles primeiros tempos de amor, de alegria, e daqui a pouco isso se esfria de repente, e ao esfriar, o crente para de produzir, ele não ora mais, ele não canta mais, ele não vai mais evangelizar, porque isso não foi ensinado para ele. Mas se Jesus voltar nesse momento, ele vai para o céu? Sim. A palavra de Deus diz que aquele que confessar com os teus lábios que Jesus Cristo é o Senhor está salvo. Então, se ele se arrependeu dos seus pecados, se ele pediu perdão para Deus, e se ele vive mesmo de forma errada, o que ele deveria praticar
tudo aquilo que a palavra de Deus diz que ele deveria praticar, salvar vidas, pregar o evangelho e tal. Mas se ele está ali na igreja, ele não está pecando, ele vai para o céu. Agora, lá no céu, aquilo que estava guardado para que ele pudesse produzir ainda mais ou fazer ainda mais, ele não vai fazer, ele vai para uma outra situação lá no céu. Mas são coisas que lá na frente a gente fala sobre isso, porque a Bíblia trata sobre isso. Mas se a pessoa foi para a igreja, levantou a mãozinha, aceitou Jesus, se batizou e continuou a pecar, eu deixo dizer uma coisa, lamento, mas você ainda não é convertido. Se você foi para a igreja, levantou a mão, disse que Jesus é Senhor, se batizou, mas continuou no motel, continua na promiscuidade, continua com amante, continua mentindo, continua roubando, pintando a sapequeira, lamento, se Jesus voltar hoje, tu vai ficar, porque tu não é convertido. A conversão é um ato imediato na vida da pessoa. A pessoa aceita Jesus e a partir dali sua vida muda. Ela nunca mais vai querer pecar. Ela não vai ser como a porca lavada que depois de limpa volta para a lama. E nem o cachorro volta para o vomitado. Ela não quer mais saber da sua vida de pecado. Ela quer viver uma vida em Cristo Jesus. Então as pessoas que estão na igreja, mas continuam pecando, elas ainda não tiveram um encontro genuíno com o Senhor. Elas apenas acham em sua cabeça que elas aceitaram Jesus e que pode continuar pecando, que a graça salvífica do Senhor vai livrar elas do inferno. Só que não é assim. A graça é para aqueles que estão em Cristo Jesus e que, se porventura vier a pecar, tenhamos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus. Pedimos perdão porque nós cometemos um pecado que nós não queríamos cometer, estamos envergonhados por causa disso, estamos tristes, arrebentados porque pecamos, fomos levados ao pecado, então nós reconhecemos isso diante do Senhor. Mas essas pessoas que continuam com amante, continuam fazendo sexo fora do casamento, bebendo, fumando, cheirando, na sacanagem, na promiscuidade, dentro de uma igreja, com o nome no hall de membro, dizimando e ofertando, não vai para o céu. Desculpa eu ser sincero com você, mas você não vai subir. E o pastor, o líder, que também não te ensina essas coisas, não diz que você está errado e fica por aí fingindo que não está vendo nada. Desculpa eu falar, mas também não é convertido não. Não é convertido. Precisa se converter ao Senhor, porque a palavra de Deus nos transforma. E essa transformação é imediata. O processo é a cada dia de purificação. Mas a conversão é no ato. Eu me converti hoje, nunca mais quero pecar. Aí o Espírito Santo entra na tua vida e começa a agir, começa a te purificar, começa a te tratar, e aí você já não peca mais. Porque o pecado, querido, está no coração do homem. O pecado está no coração do homem. Os desejos de pecado estão no coração do homem. E se o homem, no ato da sua conversão, ele não abrir mão disso daí para o Espírito Santo entrar, então ele vai permanecer no pecado. Mas o crente, o servo, o salvo do Senhor, verdadeiramente, ele não perde a salvação. Só não tem a salvação aqueles que acham que estão salvos, mas continuam nas suas práticas pecaminosas. Cuidado, hein? Quando a morte bater a porta, pode não dar tempo de arrependimento. Então arrependam-se hoje. Vamos lá. Pergunta da irmã Fernanda, e lá da sua família, da sua casa. Pastor, carne de porco, galinha ao molho pardo, sangue. Então vamos lá. Amado, os judeus não comiam carne de porco, nem judeus nem muçulmanos comiam e nem comem carne de porco, por eles entenderem que o porco é um animal impuro. Então por isso que eles não comem, tá? Agora, com relação a nós ocidentais, nós não somos judeus, apesar de eu ter descendência, mas nós não somos judeus, porque praticamos o judaísmo. Nós somos. Que Deus tenha misericórdia. É assim o dia todo esse barulho de moto, né? Ó, mais uma, ó. O detalhe, os dois na contramão. Que Deus tenha misericórdia. Então, queridos, veja bem, nós não somos judeus. Como nós não somos judeus, eu como carne de porco. E um pernil assado é maravilhoso. Porém, como os judeus entendiam que o porco é uma carne imunda, eu entendo que ela passa a ser imunda quando você adquire um animal que fica solto na rua.
E o porco come qualquer coisa. Se você jogar o porco no lixão, vai comer resto de comida, vai comer lavagem, vai comer de tudo. Carne humana, se lá tiver, o porco come de tudo. Então ele se torna impuro. E ele tem algumas bactérias, entre elas uma chamada tênia, que pode matar o ser humano ou deixá-lo doido. Eu como carne de porco. E como carne de porco de um abatedouro regulado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, tudo direitinho. Tem que estar perfeito, tá bom? Quanto à galinha ao molho pardo, queridos, veja bem. Gênesis capítulo 9, verso 5 e verso 6. Vamos lá. Gênesis capítulo 9, verso 5 e verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. De novo, outra moto. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 9, verso 5 e 6. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um que requererei vida do homem. Versículo 4 vai dizer: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis, porque Deus vai requerer de nós. Versículo 6 vai dizer: quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Queridos, havia práticas de povos da antiguidade que comiam um animal vivo. Pegava o animal, mordia e bebia o sangue. Haviam práticas pecaminosas do pacto com o sangue do animal. Então Deus proibiu isso, porque o sangue tem vida, tem a vida do animal. Por isso que a palavra de Deus, que os assassinos, os homicidas, não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque eles derramaram sangue da imagem e semelhança daquele que nos fez. Entendeu? Deu para entender? Então, carne com sangue, não. Agora, a galinha ou molho pardo, uma vez você pegou o sangue da galinha e cozinhou, já não é mais sangue. Já não há mais vida ali. E você não vai beber aquele sangue. E você não vai comer aquele animal vivo. Então a galinha ou molho pardo, cientificamente o sangue está morto. Não tem nada a ver. E outro, volto a dizer, você não é judeu, tá? Você não é judeu. Você não vai pegar o sangue da galinha e beber. Você não vai comer a galinha ainda viva. Isso é pecado diante do Senhor. Mas você pegou o sangue e cozinhou ele ali no alimento, ele já não tem mais vida, ele já não é mais sangue. Ele já vai se transformar numa outra substância sem vida. Deu para pegar aí? Então espero ter respondido a sua pergunta, irmã Fernanda. Vamos lá. Ó, essa é o dia todo. Ó. É para lá, é para cá, é o dia todo. Por isso que essa semana aqui, perto de casa, na segunda morreu uma pessoa de moto, amanheceu morta. Ela caiu de madrugada e amanheceu morta. Na quarta morreu uma pessoa que bateu num animal. E na sexta-feira, na quinta-feira da semana passada, morreu um senhor que foi atropelado por uma moto por volta das 6 e pouca da noite. Então, moto é muito perigoso, então, mas as pessoas não têm juízo, tá? Várias pessoas me perguntaram aqui, eu não vou citar o nome de todo mundo, que é muita gente, mas é a mesma pergunta. Então, o Marcelo já me fez a pergunta, a irmã Nelly já me fez a pergunta sobre o Natal. Dúvidas de muitas pessoas. Querido, veja bem, o Natal é uma festa pagã, não é uma festa cristã. É uma festa pagã, que foi transformada numa festa cristã. A Bíblia fala sobre o Natal, pede para fazer festa sobre o Natal. A maior festa que a gente pode fazer é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a maior festa. Então ele vai nascer no coração de cada um que o aceitar. Por quê? Porque o Natal, veja bem, algumas coisas que o Natal faz e depois se torna hipocrisia. As pessoas levam um ano inteiro sem falar uma com as outras. Fica de mal com o pai, com o irmão, com a mãe, fica de mal com o irmão na igreja, fica de mal com o vizinho, fica de mal com o colega de trabalho, fica de mal com todo mundo. Aí quando chega no período natalino, né, vai lá, hoje é Natal, não posso passar final de ano assim, festa assim, vai lá, pede perdão, pede desculpa. Mas passou aquele período, ele volta a errar novamente e esquece por mais um ano. Então, querido, é de uma hipocrisia muito grande. E outra, você colocar árvore de Natal em casa, guirlanda, bolinha,
Qualquer hora dessa eu vou trazer um estudo sobre isso. Muitas dessas coisas têm origem pagã, no paganismo. Então, se tem origem no paganismo, desculpa, se tem origem no paganismo, eu tô fora. Nada contra pastores que botam a árvore em cima do altar, eu não coloco em cima do altar da nossa igreja. Nada contra quem enfeita a sua casa com luzinha, pisca-pisca, eu não enfeito a minha com isso, não vejo nenhuma necessidade disso, tá? Assim como o período de Páscoa, que as pessoas correm para comprar chocolate, ovinho de Páscoa. Querido, deixa eu falar uma coisa com vocês, coelho não põe ovo não, muito menos chocolate. Satanás, ele é tão ardiloso que ele pegou a festa da Páscoa, que é uma festa judaica cristã, e transformou numa festa pagã de pecado. Então, Páscoa é cordeiro, não chocolate, não peixe, é cordeiro. Pães sem fermento, ervas amargas e cordeiro. Natal, vinho, cerveja, churrasco e festa. Poxa, quando Jesus nasce no nosso coração, a gente se livra de todos esses pecados. Então, Natal para mim não está me dizendo nada. Eu vou ficar em casa com a minha família, vou fazer o culto na minha igreja, vou desejar que o Senhor Jesus nasça no coração de cada um. Mas eu não posso ser hipócrita de dizer que eu vou festejar uma festa pagã. Não é verdade? Mas nada contra quem faz, o problema é de vocês. Tem uma coisa que se chama a palavra do Senhor, que depois que você lê, depois que você aprende, depois que você absorve, você deixa essas coisas de lado. A melhor coisa do mundo é você estar feliz, estar bem com todos o ano inteiro. E se for te pedir perdão, peça hoje, peça agora. Você não sabe o dia da manhã. Talvez não dê nem tempo de chegar no final do ano. Talvez aconteça alguma coisa antes. E aí não dê tempo mais de você, entendeu? Pedir perdão. Vamos lá. Pergunta da irmã Bia, da irmã Bianca. Pastor, por que Jesus Cristo é chamado filho de Davi? É simples, minha irmã. É simples. Você pode registrar na tua Bíblia aí, marcar, anotar no papel Mateus capítulo 1, do verso 6 e o verso 16. Vou abrir lá para a gente ler junto. Mateus capítulo 1, verso 6 e verso 16. Diz assim a palavra do Senhor, é a genealogia de Cristo Jesus. No versículo 6, e Jessé gerou a Davi. Veja bem, Jessé gerou a Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de... Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias, tá? E aí começa, Salomão gerou Roboão, que gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, e aí no versículo 16 vai dizer que e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo. Por que que Jesus é chamado filho de Davi? Porque ele nasceu da linhagem real do rei Davi. Amém? Então a irmã estuda aí a genealogia, que é muito legal, muito interessante, sempre é bom que a gente descobre várias coisas. Depois a irmã me fez a seguinte pergunta, uma segunda pergunta da irmã. Pastor, o terceiro céu existe? Irmã, o terceiro céu é um conceito judaico da época do segundo templo, né? O templo que foi construído depois. E é um conceito judaico. Só há uma passagem na Bíblia que retrata o segundo céu, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 2, verso 4, quando Paulo adentrou o terceiro céu. E quando voltou, ele falou assim, olha, eu só voltei porque eu precisava voltar, por mim eu ficava lá. Mas eu não posso dizer o que eu vi, que são coisas indizíveis, inefáveis. Ou seja, terceiro céu, se a gente for olhar a raiz do conhecimento judaico, ele tem significado no paraíso. Ou seja, Paulo não foi ao céu onde está o trono do Senhor, ele foi ao paraíso. Jesus permitiu que ele experimentasse as coisas do paraíso, do porvir. Isso foi também uma forma de animar o apóstolo Paulo, de fazê-lo ficar edificado, para consolidar ainda mais a tua fé na missão que ele tinha que cumprir, que era morrer, pregando o evangelho. Então o terceiro céu, sim, ele existe na cultura judaica, mas o terceiro céu é como se fosse o paraíso, né? A pessoa morreu e aguarda a volta de Jesus no paraíso. A irmã Bianca também me perguntou, pastor, onde estão as tribos de Israel hoje? Elas se encontram em Israel, elas estão misturadas. Elas foram espalhadas pela face da terra. Deus prometeu que iria
a juntar essas tribos numa só nação e os levaria para o deserto, de onde os faria florescer. Em 1948, no dia 18 de maio de 1948, foi decretado o nascimento do Estado de Israel. E ali surgiu do nada, no meio do deserto, uma grande nação. E hoje nós vemos a potência que é a nação de Israel. Então o povo está ali, as tribos estão ali, tá? Lá na frente vai acontecer algumas coisas e aí nós iremos entender ainda mais, mas eu vou deixar isso daí para a gente falar da volta de Cristo e do arrebatamento da igreja. Pastor, e a Arca da Aliança desapareceu? Sim, a Arca da Aliança desapareceu, sumiu. Jeremias capítulo 3, verso 15. O Senhor consola Jeremias com uma palavra. Jeremias, dar-vos-ei pastores que vos apacentem segundo o meu coração, diz o Senhor. E da Arca da Aliança não se lembrarão mais. Então, por que disso? Porque lá na frente viria o nosso Salvador, Jesus Cristo. O Senhor veio, morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, rasgou o véu do templo, nos deu livre acesso ao Senhor e está no céu e de lá voltará para buscar a tua igreja. Mas ele disse em João no capítulo 15, 16 e 17, que nós não iríamos ficar só, que ele nos daria um outro consolador, e é o Espírito Santo, o Espírito que testificaria em nós a verdade, e ele habita dentro de nós. E a Arca da Aliança, pastor? É você, sou eu, porque lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20 vai dizer que nós somos templo da habitação do Espírito Santo. Amém? Então, fica por aqui as perguntas e respostas, tem um monte aqui, mas a gente vai deixar para um outro dia, porque a gente já atingiu um nível enorme de gravação. Obrigado pela atenção de todos, que isso possa abençoar a tua vida. Qualquer dúvida, pergunte para a gente vai estudar para te responder. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e uma boa noite, porque já anoiteceu, essa tarde maravilhosa que nós tivemos, que o Senhor nos deu, e essa noite maravilhosa que já começou. Deus abençoe a tua vida, abundantemente.